O Começando Bem o Seu Dia dessa terça-feira vai falar sobre um detalhe fundamental que vai fazer toda e qualquer diferença na sua vida para que você nunca deixe de ficar firme, de dar frutos, de ser próspero e bem-sucedido durante toda a sua vida, incluindo a velhice. O tema de hoje é falar sobre a árvore, vai falar sobre a árvore junto às águas. E tem um texto muito conhecido de Salmo, capítulo 1, de 1 a 3, que diz o seguinte: bem-aventurado, feliz, o homem, e claro que homem aqui não é masculino, o homem, o ser humano, bem-aventurado o ser humano que não anda, ou seja, que não pratica, que não bebe, que não anda no conselho dos ímpios. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. Lá no semiárido do Nordeste brasileiro, tem uma árvore chamada juazeiro. Eu acho que a gente consegue passar uma imagem, quem sabe um pequeno vídeo de alguns segundos dessa árvore chamada juazeiro. Qual é a singularidade dessa árvore que está ali no semiárido do Nordeste brasileiro? Essa árvore, ela permanece verde mesmo durante as secas mais severas do nosso Nordeste. Por que acontece isso? Porque o juazeiro, por uma coisa de Deus mesmo, o juazeiro, ele alcança os lençóis freáticos profundos. E como ele alcança lá embaixo as águas mais profundas, lá em cima, não importa o que esteja acontecendo, ele continua verde durante todo o tempo, durante toda e qualquer estação. Então, você vê, enquanto todas as outras árvores secam, o juazeiro continua oferecendo sombra e fruto. Com isso, eu posso trazer aqui, de pronto, uma lição maravilhosa para mim e para você. Se você e eu temos o nosso coração, as nossas raízes, você entende com isso, a nossa confiança, a nossa expectativa, a nossa esperança lançadas em Deus, e Deus é o lençol freático, como diz a palavra, o Espírito Santo, quem crer em Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas, o Espírito Santo de Deus. Se você e eu temos as nossas raízes, a nossa confiança completa e plena lançadas em Deus, nós vamos aprender que a fonte que nos sustenta, se a fonte for o Senhor, a fonte que nos sustenta determina a qualidade do nosso fruto. Por quê? Se a fonte que me sustenta e a fonte que lhe sustenta não for o Espírito Santo, a palavra de Deus, vira e mexe, de vez em quando, ou quase sempre, nós vamos perceber que os nossos frutos não nascem, não brotam, e se brotam não tem muita duração. Jesus já fala isso lá em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. O que ele está dizendo com isso? Você pode tentar fazer tudo o que você quiser na sua vida, mas se a origem, se a fonte não for ele, esse fruto não permanece. Você entende o que eu quero dizer? Você pode ter todas as coisas, mas se Jesus não for a fonte da sua vida, nem alegria, nem paz e nem segurança vão restar nessa equação. Uma segunda lição que eu aprendo é que a árvore não escolhe o clima, mas você pode escolher onde plantar suas raízes. O que eu quero dizer com isso? Você pode não ter autoridade, não ter condições de determinar pelo que você vai passar. Você não tem, eu não tenho condições de determinar o que eu vou viver e o que eu não vou viver. Mas eu tenho em Deus a capacidade de escolher onde é que eu vou lançar a minha confiança, onde é que eu vou plantar
as minhas raízes. Se você planta hoje, se você lança hoje a sua confiança nas águas profundas do Espírito Santo, com certeza, quando chegar o amanhã, com uma estação seca, com uma estação de ventos fortes, de problemas impressionantes, terríveis, você vai continuar verde. Você entende o que eu estou querendo falar? Você vai continuar dando fruto. E não somente isso, além de você continuar dando fruto e continuar dando verde, ou seja, com vida, você vai ser até instrumento de sombra para muita gente que está passando por uma estação dificílima no país ou na sociedade, ou quer que seja o local, o momento. Você vai ser sombra para essa pessoa, não que você seja a sombra do Onipotente, mas você vai ajudar pessoas a correrem para a sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, porque você vai ser um exemplo, você vai ser um testemunho vivo de que vale a pena lançar as suas raízes profundamente em Deus. E a terceira lição, para não ser muito extenso nessa devocional, a terceira lição é frutificar na estação certa. Aqui está no texto, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, na estação certa. E frutificar na estação certa requer uma coisa muito importante: paciência. Se você não for paciente, se eu não for paciente, apressado, querendo apressar Deus, e muitos de nós às vezes quer dar como se fosse possível uma chave de braços em Deus e fazê-lo bater 3 vezes, muitos de nós queremos fazer isso. Se nós não aprendermos a esperar, como diz uma música, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Essa música é baseada até numa palavra de Deus, em Salmos. Se você aprende a esperar com paciência no Senhor e ter constância, você vai frutificar na estação certa. Por isso eu digo para você, calma, paciência, descanse, espere em Deus, porque na hora certa você vai dar fruto se você lançou a sua confiança em Deus. E eu termino essa devocional com um pensamento de Blaise Pascal, que foi um matemático, físico e filósofo francês. E depois de uma experiência de conversão, ele acabou se dedicando a vida, o restante de sua vida, à apologética cristã, ou seja, a defesa da fé cristã. Ele disse o seguinte: o homem, ele vale não pelo que sabe, mas pelo que é. E ele é aquilo que cultiva nas profundezas. E eu oro em nome de Jesus para que você plante a sua confiança, para que você entregue a sua vida, o seu coração, a sua história, seu passado, toda a sua história nas mãos de Jesus, e peça para Ele se tornar o seu Salvador e também o Senhor da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo, a gente volta para terminar esse Começando Bem o Seu Dia poderoso dessa terça-feira. O Começando Bem o Seu Dia dessa terça-feira termina aqui, não esquecendo de que hoje, terça-feira, nós temos Tadel na Paz Church Santarém, sede 19h30, e em todas as Paz Church de Santarém espalhadas pela região. Como é que eu faço para saber, Pastor Eduardo, onde tem uma Paz Church? Entra no nosso WhatsApp, fale conosco pelo nosso WhatsApp, vai aparecer na sua tela. Faça a sua interação ali com a nossa inteligência artificial, ou talvez alguém vai te atender pessoalmente. Você vai ter informação não somente dos locais onde a gente tem o Tadel, mas os nossos horários de culto, a nossa agenda e tantas outras informações. E por falar em informações, eu queria dizer para você, só lembrar, né? Claro que você já sabe,
que o nosso programa vai ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, canal 7.1, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. E também vamos ao ar de segunda a sábado pelo pelo YouTube e pelo TikTok. A partir de 6h30 da manhã você já pode estar ali no ar. Nosso Instagram também tem alguns shorts, alguns cortes, né, dos nossos programas. Também temos o nosso canal no Instagram e temos também a nossa, como é que a gente chama, Léo? Lá no WhatsApp, nosso grupo, né? Nosso canal do WhatsApp. E você vai ter surpresas durante esses dias em relação ao nosso canal do WhatsApp. Você vai ver que vão chegar mensagens para você também. Se você quiser se inscrever no nosso canal também, fale conosco que a gente vai te ajudar, tá bom? Um beijo no seu coração. Até amanhã, quarta-feira, com o quadro Família em Sintonia. Até lá!